O Corinthians está classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Você está na Rádio Coringão, eu sou a Suelen Bonfim e vamos para mais uma análise fiel para falar deste jogo Grêmio e Corinthians. Corinthians foi até o Couto Pereira, em Curitiba, jogar contra o Grêmio. O Grêmio, infelizmente, não está podendo jogar na sua casa, no seu estádio, por conta da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí levou o jogo para Curitiba. Ali a maioria da torcida era do Grêmio, mas a torcida do Corinthians representou, comprou mais ingressos do que foi disponibilizado ali para a torcida visitante e fez uma festa muito bonita. Claro, como sempre, a torcida do Corinthians não decepciona. Bom, vamos falar do jogo. O Ramon Dias, se o torcedor ainda não tinha certeza, ontem ficou bem claro que a prioridade do Corinthians não é nenhuma das Copas. A prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias, o Emiliano, já vem falando sobre isso nas entrevistas. O Corinthians não pode piscar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não pode se arriscar no Campeonato Brasileiro. E aí o Ramon Dias, sabendo disso, ontem veio com uma estratégia de jogo mais defensiva, só que com muitas alterações. Quando saiu a escalação, acho que o torcedor do Corinthians deu um frio assim e falou: lascou, né? Porque a gente, com o time titular, já seria um jogo difícil. A gente tá com o time muito mexido, de titular mesmo. Tinha o Hugo, o Félix Torres e o Romero. Porque o Rian e o Coronado são jogadores que eles entram com frequência, mas não são dois jogadores que você fala assim, não, é nome, é certeza que eles vão estar na escalação. Como, por exemplo, o André Ramalho e o Garro. São jogadores que a gente sabe que vão jogar quando é o time titular. Ontem estavam no banco de reserva porque foram poupados. O Ramon Dias e o Emiliano fazendo essa administração aí de elenco, porque é um momento muito delicado e é uma batida muito forte, né? Toda hora jogo domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. É difícil, apesar das pessoas acharem que jogador de futebol, porque ganha milhões de reais, tem que jogar, não tem essa. Eles são pessoas, são seres humanos, enfim. Tem a fisiologia, tem a questão biológica. A gente não dá para querer que eles funcionem como máquinas, não são máquinas. E aí o Ramon Dias definiu muito bem a estratégia e os jogadores compraram. Os jogadores que entraram compraram a ideia de jogo, estavam ali comprometidos. Os primeiros 15 minutos de jogo foi assim bem ruim de assistir, apesar de que o Corinthians estava ficando mais com a bola do que o Grêmio, mas sem muita efetividade, um jogo um pouco truncado, um pouco feio, chutão do lado de lá, chutão do lado de cá. Depois desses 15 minutos, o Grêmio começou a entrar no jogo, principalmente com o Soteldo, que é um jogador que não pode ter liberdade, é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que dribla para os dois lados, um jogador que bate muito bem na bola, um jogador que dá passe em profundidade, tem uma leitura de jogo muito boa, e as principais jogadas, as principais chances do Grêmio passaram pelo pé do Soteldo. Só que aí o Corinthians estava muito bem postado, e quando o Grêmio conseguia fazer essas jogadas, esbarrava no Hugo. O Hugo é aquele goleiro que você fala, ganha jogo. E todo time precisa disso, todo bom time começa com um bom goleiro. E o Corinthians hoje tem um belíssimo de um goleiro que chegou, vestiu a camisa, não sentiu o peso, um goleiro que tá querendo o jogo, que tá muito comprometido, que é muito vibrante, é muito legal ver o Hugo, porque ele se envolve com o jogo, é um jogador que tem a cara do Corinthians e já tá caindo nas graças da fiel torcida. Então, assim, o primeiro tempo, o Hugo salvou o Corinthians não teve chances, acho que, salvo engano, uma chance só que foi desperdiçada, foi pro intervalo com 0-0, garantindo ali os pênaltis. Quando voltou do intervalo, o Ramon Dias tirou o Coronado e colocou o Bidon. Daí eu falei assim, abriu mão do jogo, né? Abriu mão. Ele vai mesmo para se defender e ir para os pênaltis. Mas ainda assim, no segundo tempo, o Corinthians teve muita, mas muita chance de definir o jogo no tempo normal. Porque criou chances, o Romero ontem não estava numa noite boa, perdeu chances. Aí o torcedor fala assim, o que acontece com esse ataque do Corinthians? Que até cria chances, o time até cria chances e
não consegue ser efetivo. O Romero perdeu, acho que umas 3 chances. O Garro, gente, que jogador é o Garro, né? É muito diferenciado. Com 5 minutos, ele entrou para bater pênalti. Mas ainda assim, nos últimos 5 minutos, ele criou 2 chances. Ele é um jogador muito diferenciado. Fim de papo, 0-0, mata-mata, pênaltis. E aí, gente? Essas cobranças de pênaltis, o Corinthians... Tudo que o Corinthians teve de efetividade, o Grêmio não teve. O Corinthians bateu muito bem, Romero bateu bem, André Ramalho bateu bem, Giovani teve frieza, um jogador jovem, teve frieza ali, bateu muito bem o pênalti dele. E do lado do Grêmio, somente um jogador converteu, o Hugo pegou um dos pênaltis e o Edenilson desperdiçou, e eu não lembro agora quem foi o outro jogador do Grêmio que também desperdiçou. Mas o Grêmio foi muito mal nas cobranças. Essa é a verdade, o Grêmio foi muito mal. Apesar do Hugo ter feito uma defesa, o Grêmio foi muito mal e a gente não tem nada a ver com isso, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Vaga carimbada para as quartas de finais e no final do jogo os jogadores foram ali, se eu não me engano, o Hugo puxou, levou os jogadores ali para comemorar junto da torcida. Foi uma festa muito, muito, muito bonita. Agora o Corinthians tá feliz, torcedor corintiano tá feliz. Corinthians garantiu mais 4 milhões de premiação, né? Por passar de fase. É um dinheiro importante pro Corinthians, a gente sabe. E é isso, torcedor corintiano. O Corinthians agora volta novamente o seu olhar para o Campeonato Brasileiro. Tem mais um jogo muito importante no próximo sábado às 9h30. E você acompanha esse jogo aqui na Rádio Coringão. Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. E até lá, comemora, torcedor, porque o Corinthians está nas quartas de finais da Copa do Brasil. É isso aí e vai, Corinthians!